Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Aleluia. Então agora, meus irmãos, é aquele momento de nós ouvirmos o que Deus tem a falar conosco nesta manhã de domingo. Vamos abrir o Santo Livro, a Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E o tema da mensagem desta manhã é: Deus não muda. Que bom que Deus não muda, né? Que bom. Todos acharam? Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Antes de começar Mateus, vem Malaquias. Então o versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender a importância dessa verdade, de que Deus não muda. Deus não muda. Então vamos orar ao nosso Deus agora. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós já te louvamos, nós já te adoramos, já te bendizemos, já preparamos a boa terra do coração para recebermos a boa semente. Já ativamos na tua igreja a partir de agora a mente de Cristo. E nos levantamos contra toda altivez, contra todo sofisma, e contra toda e qualquer fortaleza que se levante contra o conhecimento da verdade. E agora, humildemente, Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos ser ensinados pelo teu Espírito, porque só Ele tem a capacidade de nos ensinar. Nenhum homem consegue ensinar nada a outro. O máximo que nós podemos fazer é explanar a palavra uns aos outros. Mas se o teu Espírito não ensinar, se o teu Espírito não abrir o entendimento, se o teu Espírito não iluminar os nossos olhos, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós não entendemos nada da palavra. Então fala-nos nessa manhã. Usa-me, Senhor Deus, como teu servo, como teu pastor. Dá-me a capacidade, meu Pai, de explanar a tua palavra, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor. Não é uma suficiência do homem. Não é pela minha capacidade, porque eu não teria nenhuma. A minha suficiência, ela vem do Senhor. Se o Senhor não me capacitar, eu não teria condições de abrir nem a minha boca. E que tudo, Senhor, que for proclamado desse altar, seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o amadurecimento espiritual do teu povo, para que haja maturidade na tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todos que creem, digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então a verdade da Bíblia, meus irmãos, é que Deus não muda. Diga, Deus não muda. Diga forte aí, Deus não muda. Mas em contrapartida, nós vivemos num mundo onde tudo muda. Nós vivemos num mundo
onde as mudanças são constantes. Você veja que desde o momento que você foi concebido no ventre da tua mãe, que as mudanças começaram a acontecer a todo instante na tua vida. Desde o momento que você foi concebido. A cada exame de ultrassom que a tua mãe fazia para ver como é que estava o feto, como é que estava o bebê, o médico fazia o exame e ele já atestava mudanças. Olha, está com 2 meses, está com 3 meses. Chegava numa hora que ele já dá para definir o sexo, se é masculino, se é feminino. Aí você nasce. A partir do momento que você nasce, a partir do momento que você passa a existir num corpo de carne, a cada dia as mudanças também vão se operando no teu corpo, elas também vão operando na tua vida. Então a verdade é que tudo muda. A economia muda, os governos mudam, as famílias mudam, tudo muda. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã é que se você está procurando um lugar onde não ocorram mudanças, olha, desista. Você não vai encontrar. Aqui nesse mundo não vai encontrar. Agora, a realidade é a seguinte. Isso é que é importante. Com as mudanças da vida, vem o medo, vem as inquietações, vem a insegurança, vem a tristeza, vem o estresse. Porque o que causa medo, o que causa insegurança, o que causa estresse nas pessoas é o medo das mudanças. As pessoas têm medo das mudanças. A pessoa tem paz, aí ela fica com medo de perder a paz. Ela tem saúde, fica com medo de ficar doente. Ela tem um bom emprego, ela tem medo de ser demitida amanhã. Ela tem um casamento estável, aí ela começa a ficar com medo. Ai meu Deus, e se amanhã meu casamento se destruir? Ai, se amanhã acontecer isso? Ai, se amanhã acontecer aquilo? Então o medo das mudanças operam muitas coisas ruins na vida das pessoas. Então a pergunta é, o que nós podemos fazer para não sermos atingidos por esses sentimentos negativos proveniente do medo das mudanças? O que nós podemos fazer, pastor, para não sermos atingidos por isso? Bom, só há uma maneira de você não ter medo das mudanças. Qual é a maneira? É você centrar a tua fé em Deus. É você centrar, focalizar a tua fé na palavra, a tua fé nas promessas. Porque, embora tudo mude, Deus não muda nunca. Deus é imutável. Deus não muda. Você veja, por exemplo, a força de Deus, o poder de Deus, ela é infinita, irmão. Não muda nunca. Você quer ver? Abre Romanos. Epístola de Paulo à igreja de Roma. Romanos capítulo 1, versículo 20. O apóstolo, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele diz à igreja: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder. O poder de Deus é o quê? Eterno. O poder de Deus é eterno, o seu eterno poder. Quer dizer que a força de Deus nunca diminui. A minha força, a tua força, já diminuíram. E vai continuar diminuindo. Por exemplo, uma pessoa com 70 anos de idade, ou com 50, ou com 60, ela não pode ter a mesma resistência de uma pessoa de 20 anos, ou pode? Não. Isso é consequência de quê? Das mudanças. Ninguém está imune a essas mudanças. Veja, por exemplo, o Pelé. O Pelé foi o maior atleta do século, o maior jogador de futebol do mundo, um homem extraordinário como atleta, um homem que fez, um jogador que fez mais de 1.200 gols, dribles extraordinários, jogadas fantásticas pelos campos de futebol do mundo inteiro. Agora eu pergunto, o Pelé esses dias agora fez 68 anos de idade. Será que hoje, com quase 70 anos de idade, Pelé conseguiria fazer tudo que ele fez no passado? Será que ele conseguiria? Se botasse o Pelé hoje num time de futebol,
Ele conseguiria fazer os gols que ele fez? Ele conseguiria dar os dribles que ele conseguiu dar? Ele conseguiria fazer as jogadas extraordinárias que ele fez quando ele era um atleta jovem? Claro, é evidente que não. Sem dúvida nenhuma que não. Por mais que ele quisesse, por mais que ele desejasse, isso seria absolutamente impossível. Então o Pelé, ele hoje vive da glória do passado. Quando se fala do Pelé, pega aqueles filmes antigos, né? Aí mostra o Pelé jogando, Pelé fazendo futebol. Vive da glória do passado. Mas o nosso Deus não, irmãos. Deus não vive da glória do passado. Deus vive da glória do presente. O nosso Deus é o mesmo. Ele faz o mesmo. O seu poder é o mesmo. O que ele fez ontem, ele continua fazendo hoje. Aleluia. Porque Deus não muda. Deus não muda. O profeta Daniel... Vamos lá todos juntos no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 26. Ele registra, aqui no versículo 6, um decreto que foi estabelecido pelo rei Dário. O rei Dário disse assim: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Olha, ele é o Deus vivo, o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia. Ele não é um Deus morto. Ele não é um Deus de madeira, ele não é um Deus de gesso, ele não é um Deus de ferro, ele não é um Deus de macumba, de charuto, de velas acesas na encruzilhada, ele não é um Deus de corrente, ele não é um Deus de sal grosso, não, ele é o Deus vivo. Diga, ele é o Deus vivo. Aleluia. Permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Então você vê, ele não apenas permanece para sempre, como Deus não para comer, Deus não para tirar uma soneca porque está com sono, Deus nunca pede um tempo, Deus não faz assim: olha, anjo Gabriel, calma aí, vamos devagar, coloque esses pedidos aí de oração do Brasil ali num canto, que eu vou primeiro atender os pedidos da África. Tem muitos pedidos da África, depois eu vou atender o Brasil. Você pensa que Deus é assim? Não, Deus não faz isso. Absolutamente não. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não precisa de um tempo para almoçar, para descansar. Não, absolutamente não. Deus, irmãos, é muito grande. Nós precisamos de ver Deus de acordo com aquilo que a palavra dele nos apresenta, não como os homens o têm apresentado. No Salmo 121, versículo 4, diz assim: é certo que não dormita, não cochila, né? Nem dormitará, nem vai dormir, nem dorme, o guarda de Israel. Como é bom você saber, né? Que Deus não cochila. Deus não tira um cochilo. Ih, caramba, deu um cochilo, não viu o que aconteceu com você, não pude te livrar, não pude ouvir a tua oração. Porque há pregadores até que ensinam que é possível a pessoa estar nas mãos de Jesus hoje e o diabo vir por lá pelo cantinho se esgueirando e de repente dá um bote e tira a pessoa das mãos de Jesus, como se Deus desse um cochilo. Não, é impossível. Então, a verdade da Bíblia é que Deus é o mesmo sempre. Deus não muda, Deus não se cansa, Deus não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda somos nós, irmãos. Nós precisamos de ajuda, e precisamos de ajuda todos os dias da nossa vida. Diga graças a Deus. E vou dizer uma coisa: olha, se você precisa de uma mão forte para segurar, se você precisa de uma mão para te dar proteção, para te dar conforto, para combater os teus inimigos, segure na mão de Deus, porque a força de Deus não se acaba nunca, meu irmão. O poder de Deus não se acaba nunca. Se você está precisando de uma verdade imutável, uma verdade que não muda nunca, olha, abrace a verdade do Evangelho da graça de Deus. A verdade de Deus não muda nunca também.
Nós mudamos, todos nós mudamos. Nossas opiniões mudam. Aqui talvez tenham pessoas que já conheceu alguém que um dia foi um convicto defensor do PSDB e de repente mudou. Passou a ser um convicto defensor do PT. Ou vice-versa. Olha, eu conheci alguém, olha como defendia o PT. Não é que hoje ele está no MDB? Os nossos políticos fazem isso constantemente, né? Um dia estão num partido, outro dia estão no outro partido. Nós já conhecemos gente assim. Então é muito bom você saber que Deus, Ele não tem essa tendência. A visão que Deus tem do certo e do errado é a mesma para mim, é a mesma para você. Da mesma maneira que foi lá no princípio, no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Deus não muda. Isaías, o profeta, ele disse algo tremendo sobre isto. Isaías capítulo 40. Vamos lá. Isaías capítulo 40, versículo 8. Olha o que Deus fala através desse profeta. O Senhor disse assim: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Aleluia. Diga: a palavra de Deus permanece eternamente. No Salmo 119, volte um pouco atrás. Salmo 119. O salmista ratifica essa verdade aqui no versículo 89. Acompanhe a leitura, por favor. Agora o salmista diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Olha que convicção, que certeza. É para sempre que a tua palavra está firmada no céu. Ela não se altera, ela não muda. No versículo 151, ele torna a repetir e diz assim: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Olha, todos os mandamentos de Deus são verdadeiros. Todos. No versículo 152, ele diz: quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabelecestes para sempre. Então, eu volto a repetir: a tua vida pode mudar, o teu físico pode mudar e muda. Às vezes a pessoa é muito jovem, né? Como aquela menina ali, né? Jovem, um rostinho bonito, né? Uma beleza. Mas daqui a pouco, hoje você tem quantos anos, jovem? 14 aninhos. Ai, por isso que eu senti um cheirinho aqui de talco Johnson. A senhora usa talco Johnson? Tá bom. Então tem 14 aninhos. Mas daqui a alguns anos, olha, tudo ali muda. Hoje a pessoa se cuida, e passa creme daqui, e passa creme de lá, e vai na academia, e malha, e não sei o quê. Mas não adianta, irmão. O tempo é implacável. Vai chegar uma hora, não tem creme que dê jeito. Não tem academia que dê jeito. Aquele rostinho bonito, pele lisa, começa a ficar enrugado, né? Vai chegar uma hora que vai parecer um maracujá de gaveta. Já viu maracujá de gaveta? É verdade, então tudo muda. Pois é. Então, a tua convicção pode mudar, mas o que nos dá segurança, o que nos dá conforto, o que nos dá descanso, o que nos dá paz, é saber que a palavra de Deus não muda nunca. E se a palavra de Deus não muda nunca, se a verdade de Deus nunca pode mudar, então os caminhos de Deus jamais vão se alterar. Jamais os caminhos de Deus mudarão. Deus, meus irmãos, nunca muda a direção no meio do caminho. Ele não muda de direção no meio do caminho. Você sabe que no Brasil se fala muito assim: olha, os deputados apresentaram uma emenda à Constituição, querem mudar a Constituição. Olha, o presidente da República estabeleceu um decreto, aí o decreto vai lá para o plenário.
Se aprovado, muda a Constituição. Eu quero dizer para você nessa manhã que o nosso Deus jamais ele fará uma emenda na Constituição celestial. A Constituição de Deus não muda. Deus sempre será o mesmo. E outra coisa, só Deus é assim, você sabia? Ninguém mais é assim. Você vê, você trabalha numa empresa, o teu patrão te elogia, diz que você é um bom empregado, um bom funcionário. Amanhã ele te demite. Amanhã te manda embora. As pessoas procuram ficar ao teu lado quando você está bem de vida, quando você tem dinheiro. Mas se amanhã você não tiver dinheiro, se amanhã você tiver mal de vida, olha, elas vão ficar distante de você 1000 anos-luz. Elas querem distância de você. Deus não. Deus é o mesmo. Deus não muda. Olha, aqui no Salmo 102. Salmo 102. Versículo 27. Olha o que diz aqui a palavra. Salmo 102, versículo 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Como é bom saber que Deus é sempre o mesmo. O mesmo amor que Deus tem por você hoje, Deus vai ter amanhã, Deus vai ter depois da manhã. Se você pecar, o amor de Deus para com você não muda. Como é que nós mudamos, né? A gente gosta muito de uma pessoa. Se amanhã aquela pessoa nos ofende, se amanhã aquela pessoa faz alguma coisa que nos contraria, nós já mudamos o nosso sentimento em relação àquela pessoa. Deus não. Você sabe o que é que Paulo escreveu a Timóteo? Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Tiago, o irmão de Jesus na carne, também escreveu algo sobre isto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ouça o que Tiago escreveu à igreja. Ele disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha, não pode existir variação nem sombra de mudança em Deus. As pessoas pensam que Deus muda. Será que um dia Deus te salva e no outro dia, por um motivo qualquer, Deus te lança no inferno? Nunca. Não há essa possibilidade. Pastor, e se a pessoa, depois de salva, ela cometer pecados? Deus não muda? Deus não joga a pessoa no inferno porque ela cometeu um pecado grave? Não existe pecado grave e pecado menos grave, existe pecado. E aí, se a pessoa peca, Deus não joga no inferno? Não. Mas eu sempre ouvi isso, pastor. Eu sempre ouvi os pregadores ensinarem assim: olha, cuidado, se você pecar, você perde a tua salvação. Se você pecar, Deus te joga no inferno. Diz até que Deus apaga o nome do livro da vida. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus dos homens que não conhecem Deus. O Deus da Bíblia é esse que eu vou mostrar para você agora. Salmo 89. Salmo 89. Versículo 30 em diante. O Senhor diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, aí a pastorzada lá fora já grita: ai, Deus joga no inferno de cabeça para baixo e tudo. Não, calma, vamos deixar Deus falar o que Ele faz. Quer dizer que é possível, por algum motivo, por alguma causa, um filho de Deus desprezar a lei de Deus, não andar no juízo de Deus, violar os preceitos divinos, não guardar os mandamentos? É possível. Absolutamente possível, principalmente quando a pessoa não tem o conhecimento de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então uma pessoa que não tem conhecimento, ela não tem firmeza espiritual, ela não tem força espiritual, então pode, por algum motivo qualquer, ela incorrer nesses erros aqui. E aí como é que Deus faz com ela? Vamos deixar Deus responder. Versículo 32.
Agora Deus responde: então jogarei no inferno e apago o seu nome do livro da vida. Não. Deus não faz isso. Então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Aleluia. Olha, irmão, esse é o Deus da Bíblia. Se você erra, se você peca, e quem é que não erra? Quem é que não peca? João diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e torna a palavra de Deus mentirosa. Ah, pastor, então quer dizer que assim é muito bom. Então quer dizer que eu posso soltar as frangas. Quer dizer que eu posso agora fazer tudo que der na cabeça. Posso beber, posso fumar, posso me prostituir, posso adulterar, posso ir para a noitada. Não, absolutamente não. Se você pensar dessa maneira, que pode tudo, isso já é uma prova de que você não é um eleito de Deus. Já é uma prova de que você é um eleito de Deus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas eventualmente ele peca. Eventualmente ele erra. Viu? Então, se você comete um erro, se você comete um pecado, se você transgride a palavra, se você por um motivo qualquer não guarda o mandamento, Deus vai dar para você disciplina, correção e açoite. Como nós fazemos com nossos filhos. Quando você dá ordem aos teus filhos, dá instruções aos teus filhos, dá orientação ao teu filho, e o teu filho vai por trás e faz o contrário do que você mandou, desobedece o teu ensinamento, desobedece a tua ordem, como é que você faz com ele? Você pega um 38 e atira na cabeça dele? Você pega uma foice e arranca o pescoço? Não. Você pune. O pai que ama o filho, pune o filho, por amor ao filho. Você diz: olha, meu filho, você está de castigo, viu? Você desobedeceu o papai, você não fez o que o papai ensinou, você vai ficar um mês sem sair de casa, não vai ligar a televisão, não vai brincar de videogame, não vai acessar a internet, olha, não vai ter mesada sexta-feira, não vai ao cinema com os coleguinhas, não vai jogar futebol com a turma do colégio, você está de castigo. Mas ele não deixa de ser teu filho. Você não deixa de amar o teu filho por causa de um erro que ele cometeu. Deus age da mesma forma conosco. Deus nos disciplina. Às vezes essa disciplina de Deus são portas que se fecham. De repente as portas se fecham, tudo começa a dar errado na vida da pessoa, a família entra em crise, o casamento começa a se esboroar. Às vezes é a dilapidação do patrimônio, começa a ter prejuízos financeiros. Olha, isso é a disciplina de Deus. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Amém? Não existe ex-filho. Pode existir ex-marido, ex-esposa, ex-namorada, ex-noiva, ex-patrão, ex-empregado. Ex-filho não existe. Filho de Deus uma vez, filho de Deus para sempre. Lá no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, olha só. Olha o que diz aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Pastor, vai esperar lá. Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter constituído Saul rei. Ok. Deus não se arrepende dos decretos eternos dele. Há os decretos eternos e há os decretos temporais, os decretos passageiros. Deus decretou que você seria salvo para sempre. Isso ele não muda. Isso Deus não muda. Isso Deus não altera. Agora Deus colocou Saul como rei. Saul começou a desobedecer, começou a fazer uma série de bobagens, e Deus disse: me arrependo de ter constituído Saul rei. Não vai mais ser o rei. Deixa de ser rei, eu vou colocar outro no lugar dele. Colocou Davi. São eternos, são decretos temporais de Deus. Esse pode mudar, claro, é evidente. Agora os decretos eternos,
Isso não tem a mínima possibilidade de mudar. Deus escreveu o teu nome no livro da vida. Há possibilidade de Deus apagar o teu nome do livro da vida? Não há. Não há a mínima possibilidade disso. Viu? Então, por favor, entenda isso, tá? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Fará. Ou tendo falado, não cumprirá? Cumprirá. Pastor, quer dizer então que em hipótese alguma Deus pode se esquecer de mim? Eu posso ficar tranquilo, pastor, que no meio desse mundo imenso, no meio desse planeta Terra, 6 bilhões e meio de pessoas, Deus não se esquece de mim, pastor. Será que Deus não pode se esquecer por um segundo? É absolutamente impossível. Deus jamais vai se esquecer de um só dos seus filhos. Mas eu vou te provar isso com a Bíblia na mão. No livro do profeta Isaías, capítulo 49, Isaías 49, versículo 15. Porque às vezes as pessoas têm uma sensação que há a possibilidade de Deus se esquecer dela. Ah, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Já ouviu pessoas dizer isso? Principalmente quando enfrentam dificuldades. Principalmente na hora das grandes lutas. Ah, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu oro tanto e não tem resposta. Ah, eu acho que Deus está muito ocupado. Não. Olha o que Deus fala aqui. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Olha, Deus não se esquece de você nunca. Então, Deus não muda, sua força não muda, seus caminhos não mudam, sua verdade não muda. O apóstolo Paulo, por ele ter uma convicção tremenda dessa verdade, veja o que ele escreveu aos Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 8. E eu quero que você tenha uma perfeita convicção dessa verdade, para que você viva uma vida tranquila, para que na hora das lutas você não se desespere, para que na hora dos problemas você tenha tranquilidade, sabendo que Deus não está esquecido de você. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele disse assim à igreja: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Olha, isso aqui é para você ter segurança, irmão. Isso aqui é para você ter paz. Isso aqui é para você ter confiança em todos os momentos da tua vida. Isso faz você saber que a tua vida com Deus sempre será uma vida estável. Olha, com Deus você tem estabilidade. Isso também é uma promessa de Deus, sabia? Como nós precisamos de estabilidade. Quem é que não gosta de estabilidade? Eu lembro que antigamente as pessoas diziam assim: ah, eu quero ter um emprego do governo, porque ali eu tenho estabilidade, né? Ali não me manda embora. Apesar que manda. Se cometer uma falha grave, um erro grave, pode ser demitido. Se não cometer, não pode ser demitido. Hoje eu acho que acabou essa coisa da estabilidade, né? Antigamente era lei, mas eu acho que isso já não existe mais. Como é bom ter estabilidade. Bom, com Deus nós temos estabilidade na vida. É promessa de Deus. Promessa de Deus, pastor, é Isaías capítulo 33, versículo 6. Encontraram? Então o pastor vai ler. O Senhor disse assim: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Aleluia. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, a tua vida tem a estabilidade prometida por Deus. Nada pode te derrubar. A tua salvação é eterna. Ninguém pode te arrebatar das mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus uma vez, nas mãos de Jesus para sempre. Então você tem estabilidade. E como é bom saber que nós temos estabilidade. Porque tem muita coisa nesse mundo que você pensa que tem estabilidade e não tem, né? Mas a tua vida tem estabilidade. Por exemplo,
Você veja, durante muitos anos, os americanos acreditaram na estabilidade daquelas duas torres gêmeas que formavam o World Trade Center. Os dois maiores edifícios do mundo, mais de 110 andares. Os americanos acreditavam que aquilo ali era para sempre. Não tinha como aquilo cair. Muito bem construído, alta tecnologia, todos os recursos modernos da engenharia. Ali naquelas duas torres circulavam diariamente mais de 10 mil pessoas. Ninguém podia imaginar que um dia aquelas duas torres gêmeas podiam cair. Até que chegou um dia fatídico. Até que chegou o dia 7 de setembro de 2001. 11 de setembro, 7 de setembro. 7 de setembro é no Brasil. 11 de setembro de 2001. E aí 2 aviões de passageiros, pilotados por 2 terroristas, se lançaram contra as torres gêmeas lá em Nova York. E elas vieram abaixo, irmão. Caíram. 3.234 pessoas morreram. Olha que tragédia. Caiu aquilo lá. Desabou. Olha, irmãos, nós não precisamos temer que a mesma coisa possa acontecer com o plano de Deus para a tua vida. Nós não precisamos temer que algo dessa forma possa abalar os planos de Deus para a nossa salvação. Não há essa possibilidade. Deus elaborou um plano desde antes da salvação do mundo. O plano de Deus para a tua vida, para a minha vida, suporta qualquer ataque. O diabo já tentou derrubar o plano de Deus. Os ateus já tentaram derrubar os planos de Deus. Os falsos pastores até hoje continuam tentando derrubar o plano de Deus. As falsas igrejas continuam tentando derrubar o plano de Deus. Todos eles já se lançaram contra o plano de Deus. Mas ele nunca caiu. Ele nunca cairá. Tudo já está determinado por Deus. O princípio, o meio e o fim. Não há surpresa para Deus. Não há surpresa. Você quer ver? Adianta um pouquinho. Isaías mesmo. Capítulo 46. Versículo 9 e 10. Ai, pastor. Como ouvir essas coisas traz um bem-estar para a nossa vida. É verdade. Mas quando você não ouve essas verdades, você não tem bem-estar. Você tem insegurança. Você tem medo. Tem medo do hoje. Tem medo do amanhã. Tem medo do futuro incerto. Você tem medo das mudanças, você tem medo de tudo. Mas quando você começa a crer nessas verdades, quando você passa a ter conhecimento desse Deus da Bíblia, olha, essas verdades de Deus geram segurança em você. Você passa a saber que você tem um Deus tremendo. Você não está nesse mundo entregue à tua própria sorte. Você não está vivendo um jogo de sorte. A vida não é um jogo de sorte, meu irmão. Mas não é mesmo, viu? Então veja só. Capítulo 46 de Isaías, versículo 9 e 10. Deus diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a vontade do homem. Não, farei toda a minha vontade. Não há surpresa para Deus. Desde o princípio, eu anuncio o que há de acontecer. Já está determinado por Deus. Já estava determinado por Deus o dia que você ouviria o Evangelho, o dia que você creria na palavra dele. Já estava determinado por Deus. Não há surpresa para Deus. Quando uma pessoa se converte, você acha que Deus fica surpreso? Ai, anjo Gabriel, ai que meu coração está disparando aqui, porque eu nunca imaginava que o Francisquinho da Silva Pereira se convertesse. Olha lá, ele se converteu, ai que surpresa, ai que surpresa. Não, não é surpresa para Deus, irmãos. Já estava determinado por Deus, era um eleito de Deus, era uma ovelha do Senhor, apenas estava morto em delitos e pecados. E no tempo de Deus, Deus providenciou para que a palavra chegasse a ele, e Deus lhe imputou o dom da fé para que ele ouvisse e cresce. Diga graças a Deus. Aconteceu contigo, aconteceu comigo também.
Já estava determinado por Deus que eu seria um pregador do Evangelho da Graça. Eu não sabia nem que havia Evangelho de Graça. Eu só sabia corrente, diabo, demônio, inferno e dinheiro. Dinheiro, inferno, diabo, demônio, não sei o quê. Eu não conhecia outra coisa na minha vida. Eu jamais sonhei com essas verdades aqui. Mas já estava determinado por Deus que eu seria um pregador do seu Evangelho, que eu seria um anunciador das suas verdades eternas. Pastor, mas já estava determinado por Deus já. Deixa eu mostrar para ti. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Versículo 4 e 5. Você sabe que Jeremias foi um dos grandes profetas de Israel. Mas um dia, Deus falou para esse homem coisas que ele não sabia, que ele não conhecia. Como Deus falou com você, como Deus falou comigo. Eu não sabia que havia predestinação. Eu não sabia que os nossos nomes estavam rolados nos céus. Eu não sabia que a salvação era eterna. Eu não sabia que na cruz do Calvário Jesus derrotou o diabo. Eu não sabia que eu era um pastor por uma vontade soberana de Deus. Eu achava que eu tinha decidido isso. Eu achava que o homem é que decidia todas as coisas. Então Deus falou para esse homem o seguinte. Ele revela: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Jeremias, pois não, Senhor, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Como é que Deus pode conhecer uma pessoa antes dela ser formada no ventre materno? Presta atenção na palavra. Antes que eu te formasse. Primeiro Deus criou o teu espírito. Deus nos criou a sua imagem e semelhança nos céus. Você lembra lá de Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus e os anjos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Paulo diz: Deus é espírito. Criou o teu espírito. Depois, ele te deu forma humana. Não foi assim com Adão? Qual foi o primeiro homem a ter forma humana? Adão. Deus fez lá um corpo de barro e colocou nele o espírito de um filho já criado. Passou a existir Adão. Então, antes de Deus te formar no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. A tua pré-existência com Deus, o teu espírito já estava criado por Deus, você já existia com Deus nos céus. Aí ele disse mais: e antes que saísses da madre, antes que a tua mãe te desse a luz, garoto, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Aleluia. Olha, o pastor, ele tem que ser constituído por Deus. Antes dele nascer do ventre da mãe, já está determinado que vai ser o pastor. Hoje é uma esculhambação. Hoje qualquer um pode ser pastor, mas não pastor constituído por Deus. Falso pastor. O sujeito diz assim: sabe de uma coisa? Eu acho que é legal ser pastor. Eu acho bonito. Eu vou fazer uma faculdade de teologia. Se inscreve na faculdade, paga uma grana preta, no final recebe o diploma de pastor. É por isso que a igreja hoje está assim, olha, de pregadores que não foram constituídos por Deus. Por isso não têm o conhecimento de Deus. Por isso não são leais à verdade de Deus. Por causa disso aqui, ó. Agora, aqui no Salmo 33, como é bom saber disso, né? Aleluia. Antes que saísse da madre, te consagrei um cristão. Determinei que você creria na minha palavra. Determinei que você viveria eternamente comigo. Determinei que você congregaria na Cristo é Vida. Acabou a história. Quando que você imaginaria que você estaria aqui? Quando? Nunca. Você nunca pensou na tua vida isso. Nunca. Salmo 33, versículo 11. Agora diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Aleluia. Olha, meu irmão, Deus nunca vai precisar refazer os seus planos. Aquilo que Deus planejou desde a eternidade, Ele vai realizando no tempo dele. O que Deus planejou para a tua vida, fica tranquilo. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Está aqui, ó, os desígnios do seu coração, os desejos do coração de Deus em relação à tua vida, são por todas as gerações.
No tempo de Deus vai se manifestar, no tempo de Deus vai se concretizar, no tempo de Deus eles haverão de se cumprir na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 14, não precisa ter pressa. Isaías 14, versículo 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Aleluia! Olha o que Deus determinou, ninguém pode invalidar. Acabou a história. Uma vez que a mão de Deus esteja estendida, quem é que pode fazer a mão de Deus recuar, voltar atrás? Ninguém, absolutamente ninguém. Então Deus nunca muda. Ninguém pode validar aquilo que Deus determinou. Se Deus determinou que você é um eleito dele, ninguém pode validar isso, meu irmão. Não há a mínima possibilidade de alguém invalidar, está aqui escrito. Olha, pode vir guerras, pode acontecer terremotos, pode vir doenças, pode acontecer em crises, pode vir a velhice, mas de uma coisa você pode ter absoluta certeza. Há um fundamento firme de Deus que nunca muda. Qual é esse fundamento firme de Deus, pastor, que nunca muda? Que traz descanso para a minha alma, que traz descanso para a minha vida, que faz eu viver em paz comigo mesmo e com Deus. Eu vou terminar mostrando isso. 2 de Timóteo, foi a última epístola que Paulo escreveu. Paulo estava dentro de um cárcere, Paulo estava preso em Roma, quando ele escreveu essa epístola. E a preocupação de Paulo não era com a vida dele, não era se ele ia morrer como realmente morreu. A preocupação de Paulo era que a palavra continuasse sendo pregada, era que a verdade continuasse sendo transmitida à igreja. Que lástima que hoje 90% das igrejas não têm conhecimento de Deus. 90% daqueles que se dizem crente, daqueles que se dizem evangélico, não têm conhecimento de Deus, não conhecem a verdade de Deus, não conhecem a verdade da palavra. É uma lástima. Então ele disse assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Olha o selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Quer dizer que há nesse mundo os que lhe pertencem e os que não lhe pertencem. Mas Ele conhece os que lhe pertencem. Pode estar onde estiver. Aquele que pertence a Deus, aquele que é eleito de Deus, aquele que é filho amado de Deus, pode estar dentro de um terreiro de macumba, pode estar dentro do mundo das drogas, pode estar dentro da prostituição, pode estar enganado nesses movimentos de corrente, pode estar dentro de uma idolatria perversa. Deus conhece o que lhes pertence. E no tempo de Deus, o bom pastor vai lá e traz a ovelha perdida. Aleluia. Aleluia, Ele conhece, irmão. Por isso que Ele lhe resgatou. Por isso que Ele me resgatou. Porque Ele conhece os que lhe pertencem. Jesus disse, eu deixo as 99 no aprisco e vou em busca da que se perdeu até encontrá-la. Amém? Amém, irmãos? Então, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E o será eternamente. Descanse nessa verdade. Descanse, meu irmão. A palavra de Deus não volta vazia. Ninguém pode alterar os desígnios de Deus para a tua vida. Aquilo que Deus determinou está determinado, acabou a história. Você só morre no dia que Deus determinar. Ninguém pode alterar isso, só Deus. Não fique com medo, não tenha medo. Você liga a televisão, notícias ruins, notícia de violência, fica tranquilo. Tu tens um Deus que é maior do que tudo isso aí fora. Tu tens um Deus que está no controle disso tudo aí. Ele está no controle de todas as coisas, principalmente da tua vida. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o teu nome, meu Deus. Vamos ficar de pé. Fique de pé agora, toda igreja.